E eu queria convidar ao palco a diretora de marketing estratégico do Grupo Santillana Brasil para falar sobre Escola Feliz. Por favor, Lucei. Bom dia. A gente tem que manter a animação de Murilo, hein? Murilo foi, mas deixou alegria para a gente aqui. E eu vou falar um pouquinho sobre felicidade, na verdade, então, aproveitando o nosso clima. Quero abrir, então, essa manhã com a reflexão de uma frase de Peter Drucker que diz o seguinte: o que pode ser medido pode ser melhorado. E é sobre isso que eu quero falar. Será que a gente está medindo, será que vocês estão medindo o que acontece no dia a dia da escola? Com as famílias, com os alunos, com todo mundo que está ali fazendo parte da história da escola, né? Todos os professores, todo mundo que colabora de alguma forma para o dia a dia da escola. E o que a escola faz? O que ela é, né? A escola, para mim, aqui é um conjunto de pessoas que tem um objetivo, tem uma proposta de valor. Então, está todo mundo dentro da escola, não importa se é o professor, se é o diretor, se é o coordenador, se é quem está lá na cozinha garantindo a alimentação de todo mundo, ou cuidando da limpeza da escola, ou cuidando da segurança da escola, do administrativo, não importa. Todo mundo dentro da escola, dentro do seu papel, está ali por um propósito, por um motivo, para fazer uma entrega, para fazer a diferença na vida das pessoas, para transformar a educação. Então, a gente tem pessoas, vocês têm uma proposta, uma missão, e isso acontece dentro de uma estrutura, dentro de um ambiente, que é feito e pensado para que essa entrega aconteça de verdade. Quando a gente junta essas três coisas, pessoas, o propósito e o ambiente, a gente está proporcionando o quê para os alunos que todos os dias lá estão? Uma experiência. No fundo é isso, né? Ele vai para a escola e ele passa por uma série de experiências ao longo da sua vida dentro da escola. E no fim, o que a gente quer? Acho que o objetivo de todo mundo é que a gente consiga construir, contribuir para que as pessoas saiam de lá felizes, né? As crianças, os jovens, saiam dessas escolas de vocês felizes, realizados, seguros, protagonistas, não é isso? Que eles saiam de lá sabendo o seu papel no mundo, com responsabilidade e muito feliz consigo, né? E aí, o que acontece? Um cliente que está feliz, quando aqui um aluno, uma família está feliz, naturalmente cria uma conexão. A experiência que as pessoas passam com vocês vai gerando uma conexão com aquela experiência, né? Então, a felicidade é que proporciona isso. Quando a gente experimenta uma coisa muito legal, naturalmente se cria uma conexão muito grande com aquele momento emocional. Se estabelece confiança, se estabelece referência, né? Se estabelece um objetivo de seguir, né? Se você começa a entender a importância daquela experiência até como referência para a sua vida. E aí, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês conhecem esse rapaz? Conhecem? Parece que sim, né? A gente passou por alguma experiência com ele recente, hein? Que me consta aqui nos dados. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Levanta a mão quando eu terminar a pergunta, tá bom? De 0 a 10, qual a probabilidade de vocês recomendarem a palestra do Murilo Gun para um amigo ou para um familiar
Quem acha que é 10, levanta a mão. Legal. 9. Ninguém? 8. Ali, 2. 8. 7. 6. Uma lá. 5. Ninguém. Alguém abaixo de 5? Ninguém. A grande maioria levantou a mão no 10, no 9. Depois a gente teve 7, 8, algumas, e depois poucas abaixo de 7. O que a gente acabou de fazer aqui? A gente acabou de aplicar uma metodologia que eu quero compartilhar com vocês, que chama pergunta definitiva. Né? A pergunta definitiva é uma metodologia que foi estudada e publicada pela primeira vez em 2003 por Fred, da empresa Bain Company, é uma empresa americana. Ele publica isso pela primeira vez em 2003, após muitos estudos onde ele quis entender como é que a gente consegue correlacionar a experiência do cliente com a existência do serviço ou do produto. Né? Será que existe alguma possibilidade de eu medir a satisfação do cliente, a felicidade do cliente, e será que essa felicidade, sendo medida e acompanhada, ajuda o meu negócio a crescer? Essa era a hipótese dele, ele queria encontrar essa resposta. E quando a gente pensa no mercado de pesquisas, vocês já devem ter passado por pesquisas, respondido pesquisas pela vida, de 50 perguntas, 30 perguntas, 20 perguntas. Você desiste no meio do caminho, você se aborrece com aquilo, larga aquilo de lado. O que Fred conseguiu fazer aqui, Fred e Rachel, ele conseguiu chegar numa única pergunta, que foi essa que eu acabei de fazer para vocês, e descobriu estatisticamente que, de acordo com a resposta, a gente consegue medir a felicidade que o cliente tá passando pela experiência, que ele sentiu com a experiência, e o que aquilo vai contribuir para o negócio. Como aquilo vai trazer resultado para o negócio, crescimento. Estou falando de crescimento, de rentabilidade, de faturamento, de expansão. É disso que eu estou falando. Então, Fred conseguiu descobrir a correlação da felicidade com a rentabilidade, com o crescimento, através de uma única pergunta. Essa metodologia está difundida, então, em vários países. No Brasil, chegou em 2006, hoje é aplicada por inúmeras empresas de distintos segmentos e pode ser, inclusive, ser feita dentro das escolas tranquilamente. Então, eu vou compartilhar um pouquinho para vocês. Aqui está a pergunta. De 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar? Aqui eu fiz o exercício com vocês da palestra do Murilo, para amigo, para família ou amigos. Por que essa pergunta ela é tão poderosa? Se a gente pensar nosso dia a dia, e a gente passa por isso toda hora, né? O que acontece quando a gente experimenta uma coisa incrível e a gente encontra um amigo? A gente foi num restaurante incrível, almoçou naquele restaurante que era tudo de bom, a comida, o ambiente, o atendimento, a experiência que eu tive lá foi incrível. Saí de lá leve, feliz. Chego em casa, o que eu faço? Marido, esposa, almocei num lugar incrível hoje. Você tem que ir lá. Encontra com a irmã, com os amigos. Isso não é natural? Acontece com vocês? Muito, né? Quem aqui terminou de assistir palestra do Murilo e já mandou um WhatsApp para alguém? Acabei de assistir uma palestra aqui com o Murilo. Ele é muito legal. Olha, assisti Silvio Meira, tive a oportunidade de... Esse cara tem muito conteúdo, é bacana. Olha, vamos acompanhar, vamos seguir, você tem que conhecer. Não é natural isso? Isso é o famoso boca a boca, não? Então, o que Fred descobriu, na verdade, é uma metodologia que mede a força do boca a boca. E eu vou contar para vocês o quanto isso interfere na rentabilidade dos negócios. Então, dentro da metodologia da pergunta definitiva,
existe um indicador. Esse indicador chama-se NPS, e a gente, no Brasil, traduz como um índice de lealdade. NPS significa Net Promoter Score, eu vou ensinar vocês como a gente faz esse indicador, ele é muito simples. Então, eu tenho aí de 0 a 10, e aí o cliente que acabou de passar pela experiência, ele vai escolher, sendo que 0, ele não recomendaria em hipótese alguma aquele produto, aquele serviço, aquela experiência, e 10, ele recomendaria com certeza. E aí, como é que a gente lê, né? Eu fiz essa brincadeira aqui com vocês. Todo mundo que respondeu entre 9 e 10, a gente chama de promotor, porque esse vai sair daqui, ou da experiência, comentando, falando sobre a experiência que teve com o outro, com o amigo, com a família, naturalmente, né? Quem falou 7, 8, a gente chama de neutro. Para ele foi uma experiência boa, mas não foi num nível que mobilize ele a recomendar aquela experiência para o outro. Ele curtiu a experiência e guardou para ele. Ele não dividiu com ninguém. Quem deu de 0 a 6, a gente chama de detrator. Esse teve uma experiência ruim, num nível que ele vai sair falando mal. Olha, sabe aquele restaurante que acabou de abrir? Não vai lá. Não vai lá que a comida é fria, demora o atendimento, a conta vem errada. Não é assim? A gente também, quando passa por uma experiência ruim, a gente também não acaba naturalmente contando para o outro? Então, é isso que essa metodologia faz. Então, de 0 a 6, detrator, 7, 8, neutro, 9 e 10, promotores. E aí, onde está a correlação do NPS, desse indicador de lealdade, com o crescimento do negócio? Primeira questão que está comprovada estatisticamente. Cliente feliz é leal. Ele volta mais vezes. Ele é fiel. Se ele tiver que escolher entre 2 restaurantes na rua e ele passou por um que foi incrível, ele vai voltar naquele que foi incrível, sempre, toda vez, né? Então, naturalmente, a fidelidade dele, sendo alta, também já gera um impacto grande no resultado da empresa. Ele está sempre ali com você. Mas ele faz mais que isso. Ele recomenda, ele sai falando para todo mundo. Ele sai falando na família, nos amigos, no churrasco do domingo. É natural. Então, o que ele faz por vocês? Ele traz novos clientes. Naturalmente, a experiência dele foi tão boa que ele tem esse poder natural de falar. E não tem nada melhor ou nada mais confiável quando vocês aqui escutam um amigo, uma irmã, um irmão, alguém falando, olha, almocei num restaurante incrível, você tem que ir lá. O que é que você faz? Você confia. É alguém que você conhece. Você fala, nossa, se você está falando que é legal, eu vou lá conhecer. Né? Então, isso acontece o tempo todo no nosso dia a dia, é que a gente não se dá conta disso. A gente faz isso aqui, ó. A gente passa por experiências incríveis e naturalmente sai recomendando. Ou a gente passa por experiências ruins e naturalmente sai não recomendando, né? Fazendo uma recomendação negativa. E aí, o que está comprovado? Empresas que são líderes em NPS, que aplicam NPS, que acompanham o NPS da sua empresa, cresce sua receita, em média, 2 vezes mais. Isso é comprovado no estudo, na metodologia, que está há muitos anos aí no mercado. Além de fazer a empresa crescer 2 vezes mais rápido, ainda há um custo 15% menor do que normalmente uma empresa que não faz. Por quê? Porque quando você faz o NPS, você descobre tudo que você tem de bom e tudo que você não tem de bom. E aí está a riqueza da coisa. Como que enfrenta isso? Como é que vocês enfrentam isso para buscar processos de melhoria? E cada vez mais o NPS subir e cada vez mais pessoas felizes estarem ali com você ou te recomendando. Além disso, se você aplica o NPS com alguma frequência, você naturalmente vai buscando se melhorar. Melhoria. Você entra num processo de melhoria. Então, pensando em disciplina, o NPS ajuda com que você entre num processo de melhoria contínua, que é super bom para os negócios. A gente está vendo que os negócios estão mudando o tempo todo, certo? A escola, para todo mundo, né? Acho que todo mundo que passou por aqui falou muito sobre mudança.
né? Sobre como isso cada vez mais está exponencial, cada vez mais está tirando o sono da gente, porque a gente vai dormir de um jeito, acorda, tem uma novidade, né? Dentro da sala de aula, dentro da escola e por aí vai. Ter um processo de melhoria contínua também ajuda a acompanhar toda a evolução, acompanhar as mudanças, porque vocês desenham uma proposta, tem lá um projeto, se não revisita esse projeto, ou se não sabe se ele está atendendo a necessidade do público, daqui a pouco ele está defasado, ele está descompassado. E aí a gente perde o menino. Perde, inclusive, dentro da sala de aula, que não está prestando atenção. Então, é nesse sentido que o processo de mapear essa experiência, encarar o que está bom, o que está ruim, e pensar num processo de melhoria, ajuda a escola a crescer, a empresa a crescer. Então, eu simulei aqui, só para vocês entenderem a metodologia. Vamos pensar que a gente aplicou um questionário para uma situação e a gente teve 100 respondentes. Desses 100 respondentes, 15 pessoas disseram de 0 a 6. Tiveram uma experiência ruim com aquela experiência, não gostaram. 10 pessoas tiveram deram entre 7 e 8, 10%, e 9 e 10, 75% das pessoas. 75%. Então, como que eu calculo o meu NPS? O NPS, eu pego todos os meus promotores, nesse exemplo aqui, 75% das pessoas que responderam me deram 9 ou 10, e subtraio os detratores, nesse exemplo aqui, 15%. E eu descubro o meu NPS, que nesse caso foi 60. E o que significa o 60? Vamos descobrir. Existe uma tabela para você entender onde você está. O NPS vai até 100, de 100 a menos 100. Então, se um 60 ali. Se eu estou entre 75 e 100, eu já tenho uma entrega de excelência. A experiência que eu estou proporcionando já está gerando, com certeza, uma lealdade muito grande no relacionamento entre escola e o cliente. Se eu tenho entre 50 e 74, um nível de qualidade, um padrão de qualidade. Se eu tenho entre 0 e 49, eu preciso aperfeiçoar e entender onde eu preciso aperfeiçoar. E se eu tenho de menos 1 a menos 100, eu tenho aí, então, um cenário bastante crítico para mergulhar e entender o que precisa melhorar. E aí, perguntas. Mas só uma pergunta é o suficiente? A metodologia, o que diz a metodologia? Essa pergunta, por si, ela é poderosa, mas ela traz uma visão um pouco mais superficial. É como se você estivesse dando um passo para trás para olhar um pouco como que está. Então, mas, por outro lado, a metodologia diz, não é para ficar fazendo 1 milhão de perguntas, senão a gente perde o foco. Ela, por si só, já é poderosa. Vamos só dar mais um passo. Que passo é esse? A gente pode acrescentar mais 2 perguntas depois do NPS. Como, por exemplo, cite 3 experiências ou momentos que você mais gostou. É um campo aberto, o cliente vai responder o que vier de forma espontânea na cabeça dele, né? Ele vai trazer o que ele sentiu quando ele estava experimentando, quando ele estava passando por aquela experiência. Então, cite o que mais gostou, o que menos gostou. Então, quando eu pego a resposta de 0 a 10 e junto o que mais gostou com menos gostou, a gente descobre um monte de coisa que a gente nem imaginava, para o bem e para o mal, né? Então, sei lá, o que mais gostou, de repente vem lá a estrutura de segurança da escola. E talvez isso não fosse um ponto, você sabe que é um ponto importante para toda a família, mas você não sabia o quanto aquilo era essencial para garantir a melhor experiência dele. Então, o NPS dá luz para isso, e acho que isso que é a riqueza da metodologia. Então, aqui é um exemplo de um formulário. Ele é simples, ele é rápido, uma pessoa não leva mais de 30 segundos para responder, e o que vem aqui de conteúdo é uma riqueza muito grande e muito importante para vocês, um caminho muito bacana de crescer. Quem são meus clientes, então? Né? A gente falou bastante de cliente aqui. Se a gente pensar na escola, a gente pode pensar nos funcionários, nos alunos, nas famílias. Todo mundo é cliente, vocês pensando como gestores, né? Então, por exemplo, acabou de fazer um curso de formação para professores.
posso aplicar o NPS para saber se aquela experiência do meu time, dos meus professores, foi suficientemente boa. Essa experiência foi boa, foi profunda, mexeu com ele, faço o NPS. Eu posso aplicar NPS nas famílias, eu posso fazer nos alunos, principalmente Fundo 2 e médio, né, que eles conseguem participar de uma maneira mais tranquila dentro da metodologia. Como é um questionário muito simples, isso possibilita essa aplicação, inclusive, com os alunos. Então, sei lá, montou um projeto no ensino médio, um projeto transversal, que envolveu todo mundo, as disciplinas, mais de uma sala de ensino médio. Terminou o projeto, NPS para os alunos. De 0 a 10, qual a chance de você recomendar para um amigo a participação dentro do projeto? Quando ele te dá essa resposta, você sabe se aquilo foi significativo para ele ou não. E se ele puder contar para você o que ele mais gostou e o que ele menos gostou, você vai saber se você continua o projeto, se você evolui o projeto, se você muda completamente o projeto. E aí, pensa nisso, um aluno que sai da sua sala de aula contando em casa, ou para o amigo que ele passou, ou que ele participou de um projeto incrível, que foi bacana, que aquilo foi significativo para ele. Então, tem muita coisa boa aí para aprender. Quando e com que frequência eu devo aplicar a pergunta definitiva para descobrir o meu NPS? Sempre, pode aplicar sempre, usando o bom senso. E quando você já fez a primeira vez, depois de um plano de melhoria implementado. Então, assim, eu fiz um projeto, apliquei. Agora, eu só pergunto de novo no próximo projeto, e se eu implementei também melhorias, né, para ver a força que a metodologia te traz, porque também não é só para ficar medindo, gente, é isso que eu quero dizer. Só tirar fotografia. Tira a fotografia, plano de ação. Tira a fotografia, plano de ação. E assim vai. Tá? Bom, o que eu faço com isso tudo, então? Com os promotores, então vamos lá. Eu descobri 3 públicos quando eu apliquei a pesquisa. Quem me deu 9 e 10, eu descobri os promotores. O que eu faço? Bom, eu preciso saber o que eu estou entregando de excelente para esse cara. Ele vai me dizer, para esse cliente, ele vai me dizer o que é, ele vai traduzir o que é que faz com que ele dê uma nota 9 e 10. Então, por que isso é importante? Para você não parar de fazer isso. Se isso é importante, é isso que você tem que dar luz, é isso que você tem que cuidar, revisitar, discutir com a equipe, deixar claro o quanto esses pontos são fundamentais. Então, de novo, se foi a segurança, por exemplo, um ponto aqui, olha a importância de envolver, por exemplo, todos os profissionais que estão lá na porta da escola, no portão. Ele tem que saber que aquilo que ele está fazendo tem papel fundamental na experiência das famílias e dos alunos. Aquilo é extremamente importante para todo mundo. Até para ele também entender o quanto o papel dele ali está no todo, está ajudando o todo. Os neutros, está faltando um pouco, gente. Os neutros, está faltando alguma coisa para a gente conseguir impactar. Então, eu preciso entender se meu cliente me conhece de fato. Porque se esse cliente também for um pouquinho distante, uma família que não é tão participativa, talvez ela não tenha total noção de tudo que acontece dentro da escola. Será que o meu canal de comunicação está ok? Será que participa da reunião dos pais e não participando? Será que não vale eu fazer uma ligação para essa família e me aproximar dessa família? E com isso, talvez, conseguir entregar ou dar luz para aquilo que é super importante para os promotores, para esse grupo que é neutro, e esse neutro falar, opa, eu não sabia disso, eu não tinha olhado dessa forma. Né? E aí você consegue aproximar. E os detratores, quem deu de 0 a 6. Esse aqui tem que ter coragem. Lembra que o Murilo falou de coragem? Esse aqui tem que ter coragem. Né? Então, não pode só perguntar. Toda vez que você pergunta alguma coisa para alguém, naturalmente tem a expectativa dessa pessoa de ter respostas, de ter melhorias. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Entender o que está chateando esse meu cliente. Por que a experiência dele está ruim? E aí é conversando, gente. Com um grupo de promotores, é um grupo que está sempre comigo. Então, eu vou dar um exemplo. Se a escola tem uma ideia de uma inovação, de um novo modelo, de forma de trabalho, de horário, seja o que for, primeiro grupo que vocês podem chamar são os promotores. Eles são apaixonados por vocês, eles têm lealdade, eles querem ajudar, eles vão querer contribuir. Então, quer fazer mudança? Chama esse grupo para conversar. Ele vai conversar
com o coração, inclusive, porque ele é apaixonado. Quer testar coisa com ele, conversa e testa. O neutro eu me aproximo. Eu preciso, inclusive, pensar se eu não tenho que promover uma experiência para ele entender minha proposta de fato. Porque o neutro, normalmente, por vezes, ele nem entendeu a proposta no todo. E o detrator eu preciso chamar para conversar. Gente, aqui, o ato de coragem é conversar, é se desculpar e é mapear por que a experiência está ruim. E é presencial, preferencialmente, ou por telefone, se a pessoa não tem disponibilidade, fica mais difícil, mas tem que ter essa conversa. Tem que conversar sobre o que está ruim, para buscar melhoria. E com uma atenção, né? Nem todo cliente tem razão. É verdade isso, embora a gente sempre fala, né, o cliente tem sempre razão. Não, não é verdade. Né? Pode acontecer em qualquer segmento, não é só dentro da escola, um desalinhamento da expectativa do cliente com aquilo que a empresa está entregando. Né? Então, a escola está buscando, a família está buscando uma escola com perfil X, que ela acredita. Aí ela não fez esse mapeamento direito, aí ela vai lá, matricula o filho, começa a acontecer um monte de coisa que ela não concorda pelos valores, pelos princípios, ou por aquilo que ela estabeleceu como expectativa, e aí ela começa a se sentir mal com aquilo, e te dá uma nota 5. Então, na hora de conversar com o detrator, também é ter certeza se ele é o perfil da proposta que a escola entrega. Porque também, senão você vai mudar toda a sua entrega por causa de meia dúzia de pessoas e os outros que estão felizes lá no topo vão ficar infelizes. Então, não é disso que a gente está falando. Então, o olhar para isso tem que ser cuidadoso. Né? Tem que ter um cuidado grande, conversa, olho no olho. Se você chegou à conclusão que aquele detrator não tem o perfil da sua escola, se desculpa, vê se minimamente tem alguma coisa para melhorar, mas não é ele que vai te direcionar as decisões de mudança ou de melhoria. E aí, depois da pesquisa feita, eu recomendo que vocês façam um PDCA. Acho que muitos de vocês já conhecem, né? É um processo aí. O P de planejamento, o D de fazer, do executar, o C de checar, de avaliar novamente, e o A de act, que é o padrão de ação que você vai adotar a partir daquilo. Então, estou com a pesquisa na mão. O que eu tenho que fazer? Identificar os problemas que ela me trouxe, analisar esses problemas a fundo, não ficar no superficial. Murilo falou disso, né? É super importante identificar bem o problema, mais do que ser criativo. Porque se a gente identifica o problema errado, a gente vai dar a solução errada. Né? Então, analisa o problema, analisa o processo que faz parte daquele problema. São pessoas, é uma plataforma, é o site. Pensa no plano de ação. Fez o plano de ação, executa o plano de ação, de melhoria, mede de novo. Será que deu resultado? O que eu fiz? Deu, melhorou. Então, vira um padrão e eu tenho uma conclusão que um problema com um plano de ação bem executado, que me deu uma resposta positiva, me traz, então, uma possibilidade de um padrão. Eu consegui, então, dar um passo para frente e melhorar. Eu eliminei aquele problema. Outros aparecerão, fiquem tranquilos. E aqui é um pouco do fluxo, né? Então, assim, isso, gente, é dinâmico, é vivo, acontece o tempo todo. O cliente, ele interage com a gente pergunta se ele está satisfeito, descobre o porquê ele está, o porquê ele não está, conversando com ele, compartilho isso com a minha equipe, descubro os problemas, faço um plano de ação, implemento melhorias, levo essa melhoria de novo para dentro da sala de aula ou para dentro da parte administrativa, por aí vai, e o cliente volta de novo a experimentar. Pergunto de novo, entendo se eu melhorei. Isso é vivo, isso é dinâmico, isso não tem fim. Porque, também alguém comentou aqui ontem, né? A gente nunca é o mesmo, né? Então, nem nós, nem o outro. Né? Então, perguntar em diferentes momentos é super importante, porque a pessoa mudou, a gente melhorou também a entrega. Então, isso é um fluxo dinâmico e contínuo que eu queria compartilhar com vocês. Encerro aqui, de novo, com a reflexão que eu abri. Eu, particularmente, acredito muito. Eu trabalho com o NPS desde que chegou no Brasil, desde 2006. Eu já apliquei NPS
em muitas situações nessa caminhada, e eu acredito muito nisso. O que pode ser medido, pode ser melhorado. Então, queria muito que vocês pudessem passar por essa experiência de aplicar o NPS, e a gente ainda vai conversar sobre isso, a gente vai mandar material para vocês de apoio, e a gente quer que vocês avancem nisso para a gente ajudar vocês a crescerem mais. Então, se você quer melhorar o resultado da sua escola, invista tempo para mapear o quanto o seu cliente está feliz. Se ele estiver feliz, você ficará também, certeza. Vamos juntos. Obrigada.